Salve, salve, Mauro Moraes mais uma vez. O tema do vídeo de hoje é um tema que... Esse tema, de fato, modificou muita coisa na minha vida. E eu acredito que vai ser de uma grande e total relevância para a sua vida também. Falar um pouquinho sobre o estoicismo. Estoicismo, uma filosofia milenar, né? Pode-se dizer isso. Que eu venho estudando muito e aprendendo bastante cada dia. E através dessa filosofia, vem modificando a forma de eu pensar, de pensar, a forma de agir, como eu lido com as minhas ações e as minhas reações, o contexto histórico da vida, de fato, como ela é, como ela está sendo escrita. E eu acredito que se você colocar em prática isso na sua vida, vai melhorar bastante. Irmão, você tem um controle das suas ações. Você tem que se preocupar com as coisas que você tem um controle. Como assim, Mauro? Você tem que se preocupar com a sua saúde, você tem que se preocupar com o seu trabalho, você tem que se preocupar com simplesmente o que você pensa, o que você faz, usar a sua inteligência, sua sagacidade, mas não ficar preocupado com coisas que você não vai mudar, irmão. Eu não vou mudar o que pode acontecer agora, um fenômeno da natureza que pode ser causado. Não vou mudar, irmão. Mas eu posso ter o controle quando eu estiver dirigindo um carro de acelerar ou frear. Cabe a mim ter o controle das minhas ações. A partir das minhas ações que a minha vida vai mudar para melhor ou para pior. Minhas ações no sentido de controlar minha alimentação, se eu estou me alimentando melhor, se eu estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer ou não. Se eu estou trabalhando com inteligência, se eu estou estudando, se eu vou fazer um concurso público, se minha vida realmente de fato está sendo como eu quero, eu posso simplesmente ter o controle disso tudo. Lógico que a questão financeira é muito mais aquém do que isso, mas você pode criar estratégias e não colocar toda a conta na política, toda a conta no governo. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de falar de política, sempre fui daqueles caras que falavam muito antigamente no Facebook sobre a política. Eu acredito que em 2018 eu dei minha opinião muito forte, 2014 também, 2014, 2018, 2022 um pouco menos, e depois eu fui vendo que eu era uma voz como outra qualquer, que estava sendo uma voz negativa. As pessoas estavam se afastando de mim porque eu estava sendo muito mal-humorado, crítico a tudo. Sempre crítico a tudo, e pessoas que às vezes crítica a tudo, elas não são bem-vindas. E nem no sentido de querer agradar as pessoas, que eu não estou nem aí, mas é comigo mesmo. Porque eu estava emanando a energia que não faz parte de mim, sabe? Eu gosto de energia de leveza. Mas a política estava atrapalhando minha vida. Estava fazendo com que eu ficasse um pouco mais amargo. E as pessoas que eu queria que estavam ao meu redor dizia para mim que às vezes tinha medo até de falar comigo. Vê, já aconteceu isso há uns 4 anos atrás, em 2022, e depois eu fiquei pensando, parei, refleti. Será que é isso que eu quero para minha vida? Será que eu quero ser conhecido como chato? Sabe? Um chato que quer ter razão em tudo, que quer ser o dono da razão e que com as suas opiniões, achando que falando uma coisa da política e pensando outra coisa da política, ele vai conseguir melhorar. E não vai, irmão, não vai. Nós não vamos melhorar a política. Eu acredito que a democracia é primordial, até porque se não fosse a democracia, eu não estava falando agora nesse microfone, tendo simplesmente o direito de me expressar, mas eu não acredito que o Brasil vai sair de um estado pobre, desigual, para um estado mediano, melhor. Eu não acredito. Já se passaram direita e esquerda e não vimos mudanças concretas na vida das pessoas factíveis. Então, eu não acredito. Quando eu vou correr aqui na orla, eu vejo muita gente dormindo nas ruas e eu não vi mudança. Quando um governo anterior estava e depois esse que entrou,
que ia acabar o mapa da fome, e eu vi muito pouco se fazendo. Então, eu hoje não acredito em político, eu não acredito na política. Eu acredito que a mudança que a gente quer está em nós mesmos. E eu vou ser muito sincero, hoje eu sou mais egoísta. Me entendam o meu egoísmo. O egoísmo que eu tenho hoje é de cuidar da minha vida e cuidar das pessoas que eu gosto, no sentido de poder ajudar. Eu não vou mudar o Brasil, você também não vai mudar o Brasil. Mas a partir do momento que você começa a viver uma vida melhor, a ganhar uma grana melhor e a cuidar das pessoas da sua família, pais, irmãos, enfim, quem você gosta de afeto, você está fazendo a sua parte. Mas está fazendo essa parte, você ama essas pessoas, não porque você está preocupado com outras coisas, porque infelizmente o mundo ele é assim, cara. As pessoas dizem que não, mas o mundo ele é egoísta. Nós não vamos mudar a realidade. Esse mundo, ele, infelizmente, ele tem a sua história, todas as coisas que aconteceram, os traumas, e ninguém nunca mudou. Por que você acha que vai mudar? Isso é utopia, é mentira, é mimizada, e eu não sou de mimizada e não acredito. Então deixei muito a política de lado. Hoje eu sou um cara que eu sou apartidário. Eu não acredito que um político ele vai mudar a vida das pessoas. Eu acredito que os políticos eles deixam alguns legados, bons ou ruins, mas deixam alguma coisa. Em cada governo teve alguma parcela boa, um pouco boa, outras não tanto. Mas dizer de uma mudança concreta, factível, que você olhou, que criou rupturas e mudanças, eu não acho isso. Então o estoicismo para mim é uma filosofia que eu que tenho que ter o controle. O controle da minha vida, o que eu vou fazer, o que eu vou agir, quem são as pessoas que eu quero estar perto, quais os livros que eu vou ler no meu negócio, como eu vou aplicar para ganhar mais clientes, para vender mais, como eu serei com as pessoas que estão do meu lado, sabe? E a partir do momento que eu coloquei isso, que o causador, as ações e reações, o causador dos efeitos bons ou ruins na minha vida sou eu que controlo, se eu faço uma dieta ou não, se eu como determinado alimento ou não, se eu vou me acordar cedo ou tarde, quem decide essas coisas sou eu. E eu tenho o livre-arbítrio disso. E acredito que com as minhas escolhas é que vão ditar o que está acontecendo na minha vida. Então, a partir do momento que você pensa dessa forma, você fica livre, liberto para fazer outras coisas. Eu não assisto TV aberta, eu não assisto Jornal Nacional, eu não tenho jornais, os tabloides aqui. Eu acredito que cada estado tem os seus tabloides, né, seus jornais. São Paulo tem a Folha de São Paulo. Aqui em Pernambuco a gente tem um DP, que é o Diário de Pernambuco, temos o JC, Jornal do Comércio, temos a Folha de Pernambuco, mas são jornais que são midiáticos, que tem polêmicas, e se eu ficar olhando isso, eu vou esquecer das coisas que eu tenho que fazer, que são pertinentes e importantes na minha vida. E infelizmente, me desculpe, independente do que vai acontecer, do que eles vão colocar manchete, se for boa ou ruim, não adianta, eu não vou mudar, você não vai mudar o fato que já foi concretizado. Não adianta, você pode ficar indignado e vai fazer mal a você, porque essas mensagens fazem mal a gente. Mas você não vai mudar o rumo dessas mensagens, dessas coisas. Você não vai mudar. A única coisa que você vai mudar é se você cuidar de você. Ser mais egoísta no sentido de ser uma melhor pessoa. Cada dia um homem melhor. Sabe? Eu sempre coloquei na minha vida, independente de lado político, eu vou vencer. Eu vou vencer independente de esquerda ou de direita. Eu vou correr atrás para vencer na minha vida. Eu vou procurar soluções concretas para que eu consiga alcançar o rumo que eu tento, que eu preciso, que eu tento e que eu quero. Então vamos parar desse mimimi, vamos entender isso, que o estoico ele simplesmente ele é uma filosofia de muita reflexão. Uma reflexão um pouco egoísta e ao mesmo tempo particular do ser humano, do homem. Ele que é causador das ações e reações, ele que dita o que ele quer para a sua vida. A partir do momento que você tem um controle da sua vida, irmão, você simplesmente está vencendo o game.
Você tem o controle de se acordar cedo, de se acordar tarde, você tem o controle de organizar a sua vida, sabe? Você tem o controle de tomar decisões, de dizer um sim ou de dizer um não. Você tem o controle de mudança de fato. Isso te deixa muito forte, sabe? E também sabendo que o que aconteça de ruim ou bom foi culpa minha, não colocando a culpa em ninguém. Ah, Mauro, mas quando você fala isso, você está fazendo com que os políticos eles ganhem, vivam a vida dele, que eles roubem, façam tudo que não presta, a gente tá nem aí. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando internamente, com nós mesmos. Isso aí já é outra coisa. Com nós mesmos. A nossa mudança que tanto queremos começam com a gente. Não vamos mudar o mundo, não vamos mudar a roda. O que a gente consegue fazer é mudar nós mesmos. Então é isso. Fala um pouquinho o que é que vocês acham sobre o estoicismo. Eu sei que meu canal tem muitas pessoas inteligentes. Tem mensagens aí absurdamente intelectuais, filosóficas, que eu estou curtindo e fico abismado com tanta inteligência de algumas pessoas. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre isso, sobre a filosofia estoica de Marco Aurélio, Epicteto, um dos grandes filósofos aqui, ó. Estou lendo esse livro aqui, uma biblioteca estoica, ó, Meditações, Arte de Viver sobre a Brevidade da Vida, 365 reflexões estoicas. Ó. Esse livro, são 3 livros, estou com 2 aqui, ó. Epicteto, estou com esse aqui, ó. Já li as meditações de Marco Aurélio, o outro nem sei onde está, mas enfim. Queria saber de vocês o que é que vocês acham sobre isso. Se vocês têm o controle da vida de vocês de fato, ou vocês estão esperando por políticos. O que é que vocês acham sobre isso? Porque eu acho que a partir do momento que o homem ele tem o controle da sua vida, de fato, ele venceu o game. Ele não pode ter vencido o game fisicamente, financeiramente, mas ele começou a mexer no game aqui, ó. Mental, ele já vai ter um rumo na sua vida para ele conquistar e galgar tudo que ele almeja e tudo que ele sonha. Então é isso. Se inscreve no canal, tamo junto, forte abraço e valeu!